E aí pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um papel timbrado A4 aqui no Illustrator. Vou criar um novo arquivo, vou colocar aqui o tamanho de um papel A4, que ele tem 210 milímetros de largura por 297 milímetros de altura. Eu vou colocar aqui a sangria de 3 milímetros, ela já está colocada no caso. No caso de esse papel timbrado ser impresso em gráficas e tudo mais. Caso você não vá imprimir em gráfica, for imprimir esse papel sempre na impressora e tal, você poderia criar aqui sem a sangria, mas eu vou ensinar a criar com a sangria, que seria o formato padrão para mandar imprimir em gráfica aí um arquivo de um cliente seu, no caso, ou seu mesmo. Então agora é só a gente dar OK aqui. Antes eu vou só nomear papel timbrado A4. OK. Pronto, ele já criou. Eu tenho aqui, ó, os 210 por 297 milímetros, 21 por 29,7 centímetros. E essa área de sangria aqui, que são os 3 milímetros que eu inseri. Eu vou agora pegar o meu logotipo. Está aqui nos recentes. Eu movi ele de lugar. Open. Eu deixei na mesa mesmo. Tem aqui o cartão de visitas e o logo. Eu vou pegar o cartão de visitas, que eu já tenho algumas informações digitadas. São essas informações aqui que eu quero inserir lá no meu papel timbrado. Vou copiar o logo e as frases. Eu movo aqui, troco aqui de arquivo por aqui, né? Então vou aqui no papel timbrado, Ctrl V ou Command V, e aí eu colo. Peguei a ferramenta de seleção direta para poder selecionar o meu texto dentro desse grupo. Observe que o meu logo ele veio como um grupo. Então, se eu estiver na ferramenta de seleção, eu não consigo selecionar um só objeto, ó, a não ser que eu abra o grupo aqui em Layers e aí eu clique em um ou outro aqui dentro. Então, caso eu não queira vir aqui nas Layers, né, para poder selecionar diretamente pela camada, eu posso pegar a ferramenta de seleção direta e eu clico no objeto dentro do grupo que eu quero selecionar, e aí ele seleciona. Shift, seleciono. Se eu clico em um objeto, aperto Shift e clico no outro, eu adiciono outro objeto à seleção. E aqui eu vou colocar 100% de preto. No caso do cartão, eu calcei o preto, né? Com as outras cores. No caso da fonte aqui apenas, eu não vou calçar, eu vou deixar só no preto mesmo. Posso colocar meu logotipo ali em cima. Pegar essas frases e colocar aqui embaixo. Bom, o que eu vou fazer é colocar todas essas frases aqui em uma linha só. No Illustrator, esses dois aqui, eles são apenas uma camada. Esse celular aqui está com uma camada diferente. Então, como que eu faria? Eu pego a ferramenta de texto mesmo, eu seleciono esse texto, copio, Ctrl C ou Command V, clico aqui com o cursor na outra camada, Ctrl V, ele vira uma frase só. Aqui eu estou com duas linhas, eu vou puxar esse meio para cima aqui. Eu vou apagar o telefone que estava separado e eu tenho tudo em uma frase só. Eles estão com os tamanhos diferentes, então se eu clicar aqui, ó, observe que ele não mostra nem a fonte, nem o tamanho da fonte. Por quê? Porque eu tenho uma fonte nos números, outra fonte nas palavras, nas letras, e alguns estão com negrito e outros não. Então, quando é assim, eu tenho que pegar o cursor, ó, e aí quando eu seleciono cada grupo de letras que tem uma configuração diferente, ele me dá os valores. Ó, Myriad, Bold 13, o tamanho. Aqui, ó, Kandara, Bold 13.
Candara regular 13. Se eu selecionar todo o site, ó, ele já não carrega, porque eu tenho bold de cá e regular de cá, certo? Então eu vou selecionar tudo, eu posso colocar o tamanho de uma vez só. Vou vir aqui em character na janela, vou vir por aqui e colocar 12. Pronto. Então eu tenho agora os números, tudo numa linha, junto com o meu site. Eu vou dar um espaço a mais aqui, eu tenho um espaço. Então vou dar mais 2, 1, 2. Aqui eu já tenho 1, 2. Vou pegar o espaço do meio aqui, ó, e vou adicionar, eu vou testar aqui, aquela bolinha. No Mac, eu aperto Alt 8 e ele adiciona essa bolinha. No Windows, você tem que apertar o atalho Alt 149 e aí ele adiciona essa bolinha. Alt 149, ele adiciona essa bolinha. Pronto, coloquei aqui, estou testando. Vou colocar centralizado. A justificação, observe que ele se move. Aí eu venho aqui em Align, ó, e eu tenho as ferramentas de alinhamento. Eu posso alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita. Ele está respondendo em relação à página. É por aqui que você controla isso. Ó. Align to, align to. Align to selection, align to artboard. Align to artboard, ele está alinhando a prancheta, ao artboard. Se fosse align to selection, ó, align to selection. Se eu clicar aqui, veja que nada acontece. É porque eu tenho que selecionar ele e outro objeto. Vou apertar Shift e vou adicionar outro objeto. Aí agora, eu posso apertar o centro. Se eu fizer aqui, ó, observe que ele centraliza os dois juntos. Eu poderia fazer diferente. Eu vou dar um Command Z aqui, desfazer. Se eu apertar Alt e selecionar um dos dois objetos que já estavam selecionados, observe que ele fica com uma seleção mais evidente. Ele se torna o objeto âncora da seleção. Quando eu faço isso, significa que os outros objetos que estiverem dentro da seleção, poderia ter mais de um, irão responder à posição desse objeto aqui. Então, ó, observe que o Align já foi habilitado aqui em cima, e aí eu vou clicar aqui. Ó. Ele alinhou ao centro. Ó. Ele alinharia à esquerda, alinharia à direita, ao topo, ao centro vertical e à base desse objeto. Mas no caso eu fiz isso só para mostrar para vocês mesmo. Eu vou pegar aqui a janela Align. Aqui eu tenho Align to Artboard. Align to Artboard é o que a gente quer. Vou alinhar aqui ao centro. Pronto. Por meio desses controladores aqui. E aí eu tenho aqui um papel timbrado básico. Vou salvar. File, Save. Ele vai me pedir o local, já está dentro de Davisual Fabiano Moraes, salvar. Pronto, basicamente eu tenho um papel timbrado aí comum. Muitas vezes eu poderia pegar aqui, ó, dupliquei, arrastei apertando Alt, né, e criei uma cópia daquela camada. Vou deixar aqui só o meu nome, Fabiano Moraes. Poderia ser o nome da empresa, pode ser o seu nome, se você estiver fazendo o seu logo. Vou deixar aqui regular, igual eu uso mesmo. Venho aqui em Color e vou criar uma marca d'água. Eu vou deixar com 10% de preto, ó, e observe que ele já vai ficar parecendo uma marca d'água. Eu poderia criar esse efeito de marca d'água diferente, ó. Vou apertar Command Z. Eu poderia criar pelo Transparency, ó. Poderia colocar 10% de transparência. Daria na mesma. Vamos testar? Vou fazer uma cópia, vou deixar com 100% de transparência e vou colocar 10% de cinza. Olha aqui, 10% de preto. Dá na mesma. Esse aqui ele está com 100% de preto e 10% de transparência. Aqui ele está com 100% de transparência e 10% de preto. Observe que a gente tem o mesmo resultado, tá? Eu vou deixar com 10% de preto mesmo e 100% de transparência e posso dar uma trabalhada aqui. Ó. Atualmente, no meu papel timbrado, eu estou usando ele assim.
E aí eu consigo criar uma marca d'água legal aqui, ó. Ter um papel timbrado funcional que eu poderia imprimir diretamente na minha impressora. Porque geralmente a impressora ela não vai até o final da página, né? Então caso eu crie um papel timbrado que tenha uma caixa aqui embaixo, ó, suponhamos que eu fizesse uma tarja aqui, ó, de fora a fora. Eu vou jogar esse objeto para trás. Como? Eu poderia vir aqui em Layers, vou fechar aqui algumas janelas. Eu poderia vir em Layers e pegar essa camada e arrastar para baixo de todas as outras. Funcionaria. Mas eu também poderia clicar com o botão direito e vir em Arrange. E aí eu tenho essas 4 opções. Ó. Essa é enviar para frente e essa aqui é enviar para frente também. Só que essa vai de 1 em 1. Essa aqui é enviar para trás de 1 em 1 e essa é enviar para trás de tudo. Então, bring to front manda para cima, para frente de tudo. Send to back manda para baixo de tudo. Ó, para baixo de tudo. Observe que ele foi para o último. Arrange, bring to front. Ó, para cima de tudo. Agora se eu colocar transform, send backward, ó, ele desceu apenas um. Ó. Então, como eu quero descer todos de uma vez, send to back. E aí, imagina que eu fizesse assim, o meu papel timbrado. Na impressora, em casa, se eu imprimisse direto do arquivo, ele ia sair mais ou menos assim. Ó. E aqui embaixo ainda sobra mais do que para os lados. Ó. Por quê? Porque a impressora ela não imprime na área toda, porque ela precisa girar aqui o papel. E nessa área que ela gira as roldanas para puxar o papel, ela não imprime. Então, no caso de fazer um objeto dessa forma, no seu papel timbrado, lembre-se de que na impressora comum isso não iria funcionar, por exemplo. Por quê? Porque a impressora não imprime na área toda. Agora, se eu for mandar imprimir em gráfica, aí eu teria esse objeto aqui todo, de fora a fora, e aí a gráfica ia imprimir toda essa área, e aí essa área de 3 milímetros que está sobrando, que é a sangria, seria cortada na hora do refile, que é feito na gráfica, com as guilhotinas, que é a lâmina que corta essa sobra, e aí ele ficaria do tamanho 21 por 29,7 exato, e aí você colocaria na sua impressora para imprimir, e aí você só ia imprimir essa parte aqui preto, ou colorido, que você fosse imprimir no papel timbrado, no documento. E aí sim ela teria essa margem toda aqui até a saída dela impressa. Então, lembrem-se disso. Caso você for trabalhar apenas na impressora, você não vai conseguir criar objetos impressos de fora a fora. Você vai ter que criar alguma coisa mais ou menos assim, tá? Eu não vou ficar aqui muito tempo criando esse papel timbrado. Eu acho que aqui até já ficou interessante. Hoje o meu papel timbrado ele é um pouco diferente disso, porque eu tenho uma aplicação do meu logotipo 3D e aí eu uso ele aqui em cima diferente. Eu fiz aqui só um teste para vocês verem. Assim já ficaria até legal, eu conseguiria colocar texto aqui. Eu vou criar aqui uma caixa de texto, ó, e vou aplicar um texto só para a gente testar como funcionaria, tá? Aqui ele está alinhado ao centro, que foi a última configuração de letras que eu usei. Vou colocar Align Left, ó, alinhar à esquerda. Vou colar um texto aleatório aqui, ó, chamado de Lorem Y. Lorem Y. É um texto em latim que você pode gerar aleatório só para preencher áreas e ter uma noção melhor de como funcionaria. E aqui, ó, uma vez que eu estou dentro da caixa de texto, eu tenho outras opções de paragraph, que eu posso acessar por aqui ou por aqui, ó, paragraph. E aí, eu vou utilizar justificado à esquerda. E aí eu tenho a noção de como vai funcionar. O align aqui para alinhar o texto certinho. Colocar a data ali, ó. Igual geralmente termina, né? Beraba. Ó.
24 de junho de 2020. Aqui ele está utilizando a fonte Candara, que é da minha marca. Poderia colocar uma fonte menos serifadinha, porque ela tem alguns detalhes. Uma fonte mais lisa, Myriad, por exemplo. Olha aqui, a Candara é essa. Ó. Observe que ela tem... ela não chega a ter serifa, né? Mas ela é uma fonte mais trabalhada. Ela é mais desenhadinha. A Myriad, por exemplo, só refazer a ação que eu já tinha mudado. Ela é mais padrãozinha, né? Mais simples o desenho dela, de cada uma das letras. Aqui eu estou no tamanho 12. Se eu vier aqui em Character, vejo que eu tenho espaçamento entre linha, eu poderia aumentar. Ó. E aí observe que as linhas aqui elas vão se distanciando. Eu vou deixar 14 mesmo. E aí a gente já tem aqui um modelo legal de papel timbrado para trabalhar, tá bom? Essa foi a nossa aula de criação de um papel timbrado A4. Espero que tenham gostado. E no próximo vídeo eu vou ensinar como criar envelopes, ok? A gente se vê na próxima aula. Um abraço.